hoje, especialmente, nós estamos aqui para falar da equipe de transição, das prerrogativas, atribuições que a equipe tem e dos normativos que, no decorrer da transição, desse processo de transição, deverão ser, então, formalizados por cada órgão de acordo com a sua realidade, com a preocupação de atender o fluxo do processo de acordo com a sua estrutura, sem copiar na íntegra normativos de outros órgãos. É claro que todos os normativos servem, sim, como referência, como precedentes, mas você deve se preocupar, se ater com a estrutura do seu órgão, o fluxo do seu processo. Se o processo tramita primeiro num determinado setor, depois no outro. Nós temos órgãos, por exemplo, que fazem o processo de formação de preços dentro do setor de compras por uma equipe especializada em precificação. Nós temos órgãos onde as cotações são feitas nas secretarias demandantes, lá dentro do estudo técnico preliminar. Aliás, esse modelo é adotado pela maioria, mas nós temos também órgãos que têm a sua equipe de planejamento, que faz os estudos técnicos para toda a estrutura, o que, na minha opinião, é o ideal. E aí, estes órgãos, inclusive, estão preparados para a precificação de maneira centralizada, portanto, o fluxo do processo muda. A SD sai da secretaria demandante, vai para um setor onde centraliza as informações, onde consolida, inclusive, as compras, e já temos outros órgãos que fazem isso na própria secretaria demandante. Então, você precisa se ater ao seu processo, redesenhar, redefinir o fluxo do seu processo, para depois, então, com bastante tranquilidade, de acordo com a sua realidade, estar traçando a sua melhor estratégia de transição, levando para dentro do seu normativo aquilo que de fato importa. Existem órgãos que optam por formalizarem alguns normativos primeiro, então priorizam determinados temas. Existem outros que já priorizam outros temas. Então, é a tua estrutura, a tua realidade que deve te importar, e a discussão advém da onde? Olha aqui, ó, da equipe de transição. Então, se nós temos uma equipe de transição constituída e ela vai, então, se ater à realidade do órgão como um todo, estudar as necessidades e aí pesquisar junto a cada setor para traduzir a realidade que vai, de fato, atender às necessidades de todas as secretarias demandantes, fica muito mais fácil. Então, olha só, a equipe de transição, a gente já tinha visto isso antes, inclusive, que ela deve, né, as boas práticas indicam que ela seja integrada pelo setor de licitações, pelo jurídico, pela controladoria, pelo setor de compras, e que a chefia fique sobre a secretaria que coordena as licitações e a escola de governo para os municípios que tiverem. Nessa estrutura aqui, nós temos municípios com mais, outros com menos servidores que integram a comissão, certo? De acordo com o seu tamanho, de acordo com a disponibilidade dos membros, a equipe precisa ser uma equipe empenhada, vai ter mais trabalho que os demais servidores na transição, a equipe vai, inclusive, se reunir muito mais, estudar muito mais que os agentes públicos, os demais agentes públicos que serão capacitados. Essa equipe, ela é múltipla e deve inclusive, né, conter ali os membros que vestem a camisa da administração, que estudam em casa, que não estão propensos a participar desta transição somente durante os seus expedientes, porque aí não vai funcionar cumulando com as suas atribuições originárias dos cargos. O ato que vai fazer a transição aí no seu órgão, é necessário, então, estipular quem vai coordenar esta equipe, quais as suas principais funções, lembrando que existem muitas coisas que não serão possíveis ser regulamentadas, né? Muitos temas que ficarão fora, mas ainda assim sob a responsabilidade se relacionada à transição da própria equipe, certo? Deliberação da própria equipe.
Para as escolas de governo, a participação ela é mais no sentido de auxiliar no processo de capacitação, que é uma das ações de governança, mas a escola de governo em si, como o grupo é muito técnico, ela não atua na parte técnica na mesma intensidade que os demais órgãos. Para que o serviço seja viabilizado, vocês vão ver aqui, é uma quantidade muito grande de normativos a serem formalizados. Dentre esses normativos, a eleição dos principais, dos primordiais, um cronograma que deve ser elaborado pela equipe de transição. Neste cronograma, preferencialmente constar as oportunidades, né, quando os municípios estarão preparados para realizarem as suas primeiras licitações pela nova lei, então pelo novo regime, e aí neste caso, alternando, né, fazendo testes, vai fazer uma licitação pela 14.133, retorna para 8.666, fica migrando entre os regimes até que a gente tenha uma tranquilidade para fazer a transição definitiva. Isso tudo é indicado pelas boas práticas como auxílio na transição. Então, você precisa aí no seu órgão, especialmente de um cronograma, né, que vai especificar as ações de governança a serem adotadas. Porque dentre as ações de governança, nós não temos só normatização, nós temos capacitação, temos a delimitação das funções para, em razão da segregação de funções, estarmos verificando quais são os agentes públicos que efetivamente poderão atuar no processo. Nós temos os agentes de contratação que precisam ser capacitados e definida a sua atribuição, inclusive especialmente dentro do processo de contratação pública. Nós temos também sistemas que precisam estar alinhados, então uma preocupação significativa da equipe de ir estudando cada tema e pontuando as melhorias sistêmicas que posteriormente precisarão ser implementadas. Então, nós não temos só a normatização como ação de governança. Nós temos a melhoria do fluxo do processo, a integração entre os setores, ações que possam viabilizar não só o cumprimento dos objetivos da nova lei de licitações, que a gente já viu que muda, melhora, amplia, agora na 14.133, como nós temos também aí a preocupação em celeridade processual, com os pressupostos que são agora regentes das licitações, como a virtualização, os procedimentos de padronização. Então, é uma grande ação que deve ser implementada na estrutura de todos os órgãos para viabilizar a transição com tranquilidade e a tempo, ou seja, dentro do prazo previsto para o encerramento da vigência da nossa Lei 8.666, certo?